Abra sua Bíblia. Primeiro em Hebreus 11, 38, 40, e depois vai estar aí na telinha, você vai abrir também e estar acompanhando. Gênesis 9, Gênesis 6, de 9 a 13, e alguns outros versículos também. Então, esse primeiro versículo aqui vai dizer que o mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nós estamos falando sobre aqueles que são considerados ou catalogados no texto de Hebreus como os heróis da fé. Nós falamos sobre Abel, que foi o primeiro. Hoje eu vou estar tratando de um outro nome aqui, que é Noé. Noé foi aquele que andou com Deus. E o grande desafio de você hoje, essa noite, é sair daqui com a consciência de que você precisa andar com Deus. Agora, para andar com Deus, você precisa observar algumas coisas também que a gente vai estar falando a partir do texto que a gente vai estar lendo agora também. E lá em Gênesis 6, 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você eu estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, as suas mulheres as suas mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Não é? Fez tudo exatamente, versículo 22, como Deus lhe tinha ordenado. Então, a gente vem falando sobre os heróis da fé. Esses homens ou nomes destacados e reconhecidos, pessoas que construíram a história que nós chamamos a história da narrativa bíblica ou a história da revelação. Foram pessoas que impactaram desde o seu tempo e até hoje, gerações após gerações. Pessoas que falaram cada qual no seu tempo e falaram de forma firme, por conta mais, não do que escreviam ou diziam, mas por conta do testemunho, do legado de vida que deixaram como exemplo. Homens que deixaram esse legado, testemunho de Deus, mas que também, através das suas escolhas, eles conseguiram impactar homens e chegam até nós. Se a gente pensar nessa palavra herói, e eu falei sobre ela há um domingo atrás, que numa perspectiva da mitologia grega, herói é aquela personagem, ou aquele personagem semideus, né, considerado um semideus, nascido da união de um ser divino com um ser humano, que ele vai reunir em si os atributos excepcionais para resolver aqueles problemas épicos. Então a gente vê, quando a gente fala de épico, é de grandes nomes, principalmente os heróis gregos, como Aquiles, filho de Peleu e filho de Tétis, aquele que foi para a guerra de Troia, um homem que foi muito considerado como um grande guerreiro e o grande guerreador dentre os ermitões lá na guerra de Troia. Só que, com o passar do tempo, esse conceito de herói, ele foi modificando. Hoje, por exemplo, o herói ele pode ser o vencedor do BBB. O herói ele pode ser o jogador Túlio, quando ele ganhou aquele campeonato último do Botafogo, não sei há quantas décadas atrás. De fato, um herói. Que de lá para cá, só tristeza. Ou algum famoso qualquer por um feito inusitado, ou então que alguém acha que é algo extraordinário, e ele desfila em carro de bombeiro, e ele chega aqui, ele é ovacionado por todas as pessoas. Então, esse conceito de herói ou ato de heroísmo, ele vai mudando de tempo em tempo. Mas a Bíblia, ou os heróis da fé, eles não são, primeiro, eles não são semideuses. Tá? Eles são homens
são homens comuns, não são, na sua grande maioria, heróis de guerra. Moisés, ele enfrenta o exército de Faraó, mas ele não era um soldado, ele não era um guerreiro. Ele era um homem comum, um pastor de ovelhas, chamado, convocado por Deus para aquele desafio ali. Nem são famosos, superficiais, porque fizeram algum feito inusitado. São pessoas que, pela fé, escolheram, resolveram caminhar com Deus, fazer a sua vontade e não retroceder diante das piores circunstâncias. Esses, sim, são chamados, são considerados os heróis da fé. Então, o autor de Hebreus, ele faz um catálogo de nomes do Antigo Testamento que fala: esses homens foram homens que não retrocederam diante das piores circunstâncias, mantiveram a sua fé, mantiveram a sua caminhada com Deus. E Noé, ele foi um deles. Lá em Hebreus 11, 7, diz que pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, ele, movido de santo temor, ele construiu a arca para salvar a sua família. Então, Noé ele vai nos ensinar, primeiro, como diz aqui o texto, Noé ele andava com Deus, foi o homem que andou com Deus. Ele vai nos ensinar a como caminhar com Deus. Agora, para caminhar com Deus, a gente vai perceber, através da vida de Noé também, que a gente precisa estar atento a algumas condições, que são condições que sem a qual não podemos, ou teremos muita dificuldade de caminhar, de ter uma caminhada com Deus. E o primeiro ensino que a gente consegue encontrar aqui através dessa saga da vida de Noé é que aquele que anda com Deus crê no que não vê. Porque sem fé é impossível você se aproximar de Deus. Sem fé é impossível você compreender o mistério de Deus. Você consegue compreender a ciência, a objetividade da razão, através de uma lógica de raciocínio, mas a fé é algo que está além das nossas possibilidades. É uma entrega que você dá no abscôndito, no escuro. É aquele salto que você dá sem paraquedas. E que você mantém no teu coração uma certeza só, de que Deus está no controle e vai te segurar. Então a fé é a certeza das coisas que se espera, mas que você não vê. Que você não consegue ter ela palpável, não é tátil. Aquele que anda com Deus, ele crê no que não vê. Essa geração aqui, que a gente chama de geração do pré-dilúvio, alguns chamam de geração pré-diluviana, foi uma geração muito complicada. Aí, ó. Aí, ó. Hoje é o meu, tá vendo, mãe? Pega esse telefone aí, Jani, dá um jeito nele. Ele está reconhecendo minha voz ali e está falando, ó, você está falando só besteira aí no púlpito. Está aqui em cima. Pode desligar. Então, essa geração pré-diluviana foi uma geração muito complicada, porque foi considerada por Deus, pela ótica de Deus, uma geração que era amante de si mesma. Ela amava os seus próprios caminhos, os seus próprios ideais. Uma geração que caminhava conforme as suas próprias vontades. Uma geração que ela caminhava, e sempre que caminhava, era para longe dos propósitos de Deus. Então, não se sabe quantas pessoas existiam no mundo nesse tempo, mas Deus ele consegue enxergar ali só um homem e uma família, que ele convoca, que ele chama, e que esse homem, pela fé, ele se inclina à voz de Deus. Então, uma geração presa à sua iniquidade. Quando a gente fala de iniquidade, iniquidade é oposição. E o homem que tem iniquidade, ou é iníquo com relação a Deus, ele é um opositor dos propósitos de Deus. É aquele que, diante das verdades divinas, ele não tem desejo de mudança. Ele sabe, às vezes, até que ele precisa mudar, às vezes ele até sabe que ele está andando ou se comportando de forma incoerente, mas ele rejeita a mudança, ele rejeita esse propósito de mudança segundo aquilo que Deus quer. Porque o homem que vive, ou a mulher, aquele que vive na iniquidade, metanoia para ele, que é a palavra
lá do grego, que a gente traduz como arrependimento ou caminho de volta para Deus, para ele é algo muito complicado. Então ele sempre rejeita isso. E à medida que a gente vai caminhando e vivendo uma vida, um pensamento, atitudes de iniquidade, nós começamos a ficar cauterizados. E a cauterização é como se fosse aquela casquinha de ferida. A ferida está ali embaixo, mal sarada, e fica aquela casquinha por cima e você acha que está tudo resolvido, mas não, o problema ainda está ali. E então essa espécie de cicatrização que às vezes a gente cria, superficial na nossa mente, impede da gente entender Deus, de ver as coisas de Deus, de fazer a distinção entre o certo e o errado. Era o que acontecia lá. Gênesis 6,5 conta que o Senhor viu que a perversidade, então olha só, do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração, olha só, tudo que o homem inclinava o seu pensamento era sempre e somente, diz o texto, para o mal. E lá no versículo 2 vai dizer que Deus se entristece. Deus ele tem no seu coração aquela sensação de arrependimento. É lógico que aqui o autor ele está tentando traduzir, porque é difícil a gente traduzir sentimento de Deus, mas para a gente conseguir imaginar o que Deus sentia, numa forma humana, aquela sensação de desgosto. Caramba, não era esse o projeto. O plano foi um plno perfeito, mas com o plano perfeito, eu não posso manipular. O homem ele tem liberdade. E no ato de liberdade, o homem ele me entristece. Ele se afasta dessa perfeição da criação. Então, arrependimento aqui, nesse sentido, e o texto vai dizer que Deus ele fica com o coração cortado, com o coração entristecido. Então, a gente não pode primeiro tratar o arrependimento aqui no sentido literal, porque Deus, a Bíblia vai falar depois, que Deus não é aquele Deus que se arrepende. A sua obra, ela é uma obra perfeita. Então, se a gente falar que Deus literalmente se arrepende, significa que Deus errou, então, naquilo que Ele fez? Não. No ato de soberania, Ele deu a cada um, a cada pessoa, a cada ser, a liberdade, o arbítrio de fazer, de pensar, de querer, de escolher, inclusive, viver longe de Deus. Mas, à medida que o homem faz isso, a sensação é que o autor do texto, ele nos passa, é que Deus ele tem essa produção de tristeza e arrependimento nesse sentido aí. Então, a fé de Noé, ela vai se desenvolver em razão da resposta a essa advertência. Então, Deus falou, essa geração ela está toda corrompida, Noé. Essa geração ela está cheia de perversidade. A inclinação dos pensamentos do coração é sempre e somente para o mal. E o texto de Hebreus 11, na primeira parte, faz a gente entender que Noé, mesmo sem ver, ele acredita naquilo que Deus está falando que vai fazer. Porque o que Deus fala é uma promessa de juízo, é uma promessa pesada, que vai custar ao homem o fruto da sua perversidade, da sua maldade, do seu afastamento de Deus. E Noé, ele tem como comportamento aqui, segundo o texto de Hebreus na primeira parte, mesmo sem ver, ele acredita nisso. E ele, por décadas, ele começa a construir uma grande arca. E durante todo esse tempo aí, talvez, alguns falam de 40, de 50 anos, ele deve ter sido alvo de muita zombaria. Porque enquanto ele construía, não chovia, em terra seca. E durante esse tempo, muito provavelmente, ele foi considerado um louco. Um homem que acreditava numa história absurda, em algo que era um absurdo de acontecer, mas ainda assim ele estava construindo aquele barco enorme. Essa geração do dilúvio é uma geração que retrata a minha realidade, pode retratar também a sua realidade. Aliás, retrata a realidade do tempo que a gente vive. Jesus Cristo, lá em Mateus 17, 26, ele comparou a geração dos últimos dias a essa geração de Noé que a gente está retratando aqui. Ele vai dizer, assim como foi nos dias de Noé,
também será nos dias do Filho do Homem. Então, ele está dizendo que a partir dele, até o final dos tempos, a gente vai viver no mundo perversidade. O coração do homem vai ser um coração inclinado para a maldade. O coração do homem vai ser o coração daquele que não quer se arrepender. Uma geração presa ao materialismo, é o nosso caso aqui. Uma geração presa à iniquidade. Uma geração sem desejo de transformação. Uma geração que quer pensar e fazer por si só. E Deus, ele começa cada vez mais a ficar em segundo, terceiro, quarto plano e lá para o final da fila. Uma geração cauterizada pelo pecado, que vai diluindo valores, e aquilo que a Bíblia diz que seria o certo, começam a diluir isso e dizer que é errado, e aquilo que patentemente nós vemos como errado, começam a tratar como algo certo. Então, uma inversão total de valores. Uma geração que nega enxergar com os olhos de Deus. Uma geração que nega enxergar as possibilidades e a vida sob a ótica de Jesus Cristo. E isso nada mais é do que a falta de fé. Quando você não consegue mais enxergar ou querer enxergar as coisas a partir dos planos de Deus e das lentes de Jesus Cristo. Mas sim através do teu olhar. E na maior das vezes, o teu olhar só vai acreditar naquilo que é palpável, naquilo que se vê, naquilo que você pode pegar, naquilo que traz resultado. Pragmatismo é a palavra do nosso tempo. Pragmatismo é a palavra que vai dizer para você, o resultado é sempre o que interessa, e às vezes até dentro da igreja. Se você vai à igreja, você não tem resultado, por que você continua indo? Se você ora, e nada melhora, então por que você é crente? Vamos fazer uma outra coisa, vamos depositar as nossas esperanças em outra fé. Então, é dessa forma que o mundo ele tem se conduzido. Mas Noé aqui, diante simplesmente daquilo que Deus disse, eu estou vendo perversidade e eu vou fazer uma regeneração do mundo através de você. Você crê nisso? Ele fala, eu creio, então vai e faz. E ele crê sem ver. Isso é fé. Então a fé não é eu esperar o resultado que Deus quer exatamente como eu quero. A fé é eu saber que Ele pode fazer. E se Ele fizer, está bem feito. Se não fizer, está bem feito também, porque é o melhor para mim. Fé é isso. Fé não é barganha. Religião cristã ou cristianismo, caminhada com Deus, não é depósito de uma caderneta de poupança. Que você dá coisas para receber coisas. Não. Sem você fazer nada. Sem você ter amor nenhum pelo Evangelho. Ele já te amou. Então, pela fé, você crê em tudo isso e você caminha. Então, diferente de toda essa geração e da nossa também, Noé, ele decide primeiro andar com Deus, demonstrando fé num mundo sem fé, num mundo de descrença. Aí ele constrói aquele navio imenso, em terra seca, sozinho, num mundo hostil. Isso deve ser muito desanimador. Mas o seu ânimo, a tua certeza, a certeza dele estava em Deus. Deus falou que ia fazer, Deus mandou ele fazer, então ele fez. Você precisa andar, não segundo as expectativas, as circunstâncias do mundo. Talvez hoje você possa estar vivendo uma sinuca de bico, uma situação que você vê que não tem saída. Ou uma vida que para você é uma vida que não tem esperança. Mas primeiro, se você está aqui, tudo aquilo que é contrário à ordem de Deus, aquilo que Deus quer, o plano dele para a sua vida é uma mentira, em razão daquilo contrário que de repente possa estar te puxando para um outro lado, dizendo que não vai dar, que você não vai conseguir, que não é desse jeito. Então, o simples fato de você já estar aqui dentro de uma igreja, na casa de Deus, uma casa de oração, já significa que seja qual for a situação, Deus dá esperança para você. Se Ele fizer, está bem. Se não fizer, está melhor ainda. Porque Ele continua trabalhando.
Paulo, lá em 2 Coríntios 4,18, ele falou assim, que eu fixo os meus olhos não naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo. Porque aquilo que eu estou vendo é transitório, mas aquilo que eu não vejo é eterno. É impossível andar com Deus sem fé. Aquele que anda com fé, ou aquele que anda com Deus, ele precisa ter santo temor. Porque a consequência daquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, é ter santo temor. Lá em Hebreus 11, 7, na segunda parte, diz que Noé ele foi movido. Então, ele crê e ele é movido pelo santo temor. Dentro desse contexto bíblico, o temor ele não é sinônimo de medo. Porque às vezes a gente pensa que nós precisamos temer a Deus no sentido de ter medo das consequências de não andar com Deus. Ser temente a Deus, ter santo temor, é expressar uma profunda reverência, é reconhecer que existe um Criador, é reconhecer que Ele é onipotente, é conhecer que Ele é Senhor absoluto sobre tudo e a gente reverenciar Ele em toda a sua santidade. Então é um conceito a respeito do santo temor. Então a gente não pode confundir o temor do contexto bíblico com esse medo paralisante, que é o medo desse tempo, que é a fobia desse tempo. Aliás, a Bíblia diz lá em 1 João 4,18 que no amor não há fobos, no amor não há fobia. No amor não há esse medo que nos paralisa. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa, ele extrai da gente todo o medo. E a gente vive na liberdade de que temos segurança em Deus e não aprisionados pelo medo. A gente vive uma geração em que as pessoas estão sendo paralisadas por conta de medo de tudo. Você tem até medo de ter medo. Você tem medo do agora, você tem medo da sogra, que é catalogado também como uma lembrei dela agora, me olhando no corredor. 3:30 da manhã, com aquele sobretudo, igual a Anabelle, meu Deus do céu. A parenterofobia, alguma coisa assim. Então o medo aí tem paralisado as pessoas. Agora o temor do Senhor não é esse medo paralisante que faz com que você deixe de caminhar ou de andar. Pelo contrário, é o medo que te impulsiona, ou o temor que te impulsiona. Primeiro, a ter reverência a Deus, e a partir dessa reverência, você tomar as providências daquilo que é preciso fazer. Noé, ele não tinha medo do dilúvio, não tinha medo de ser castigado por Deus, mas um temor de profunda reverência. Um temor de respeito à santidade de Deus. Religiosos do tempo de Jesus, eles simulavam muito essa questão de temor, de tremor e de santidade. E, às vezes, também o senso, um senso de juízo exagerado. E eles são duramente censurados por Jesus. Lá em Mateus 23, no versículo 27, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de todo tipo de imundícia. Então Jesus ele tratava de um tempo ali em que existiam religiosos da sua época, judeus iguais a ele, mas homens que queriam demonstrar para as pessoas que temiam de fato a Deus através do exercício da lei, que eram santos com Deus através das suas longas leituras, das suas extensas orações. E Jesus ali, ele começa a perceber que o que move esses homens não é o santo temor, não é o temor da reverência, de querer se aproximar, compreendendo que Deus está sobre tudo e sobre todos e que nós devemos respeitar e nos conduzir segundo a sua vontade. Mas sim, queriam demonstrar para o mundo de que eram religiosos impecáveis,
Mas Jesus, ele percebe que essa beleza exterior que eles transmitiam não representavam o sentimento real que estava no coração de cada um. E ele vai chamar: vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Vocês são sepulcros, vazios, mortos, sem vida. Porque ser santo sem amor era o que Jesus detectava neles. É uma imitação de santidade. É a gente tentar ser justo pelas próprias forças. Aí eu coloco uma roupa. Eu coloco uma roupa de crente. Porque existe roupa de crente. A roupa de crente não é uma roupa decente, é uma roupa normal. Porque a roupa do crente, que é santo, dessa estirpe aqui, dos fariseus, é uma indumentária diferente, porque as pessoas precisam enxergar nele que não é só uma roupa de reverência, é uma roupa que identifica ele como crente. E a gente vive num mundo, gente, que eu não preciso mais e nem posso mais ser identificado só pela minha roupa, porque as pessoas já estão cansadas de ver gente que fala como crente, gente que se veste como crente, gente que tem Bíblia maior do que Bíblia dos outros crentes, que compete tamanho de Bíblia e cor de Bíblia, mas que de crente não tem nada. São sepulcros caiados. São julgadores do outro. São apontadores de dedo da vida alheia e não conseguem tirar as traves que estão nos olhos para poder enxergar os seus próprios erros. Jesus está falando disso aqui. Então, santo temor, quando o texto bíblico diz que ele tinha santo temor, é um homem que compreendia o coração de Deus, mas ao compreender o coração de Deus, ele compreendia também a miséria humana no sentido de compaixão, de que precisa de resgate, precisa de uma nova chance. Um teólogo britânico, ele escreveu que a verdadeira santificação, foi John Wesley que escreveu isso, é o amor perfeito. Você quer mostrar que você é santo para alguém, não precisa cantar uma música cristã, você não precisa ficar lendo vários textos bíblicos, você não precisa passar uma noite toda fazendo uma oração. Ame, em primeiro lugar, o amor de Deus. Demonstre o amor de Deus, demonstre a compaixão de Deus. Demonstre que você não concorda com os erros dela, mas você defende a dignidade, o direito dela escolher o jeito como ela quer ser e como ela quer viver. E anuncia o teu testemunho, a tua boa nova de Jesus que está em você para ele. Isso é ter santo temor. Isso é ter um coração inclinado de compaixão. Isso é o amor aperfeiçoado, ou o perfeito amor, que a gente pode dizer, aquele que tem, ou aquele que imita o amor de Cristo, esse é santo. Porque é a lei que supera todas as outras leis, ou leis. Santidade e temor, escreveu um outro, ele disse que santidade e temor sem amor é puro fanatismo. Santidade sem amor, sem compaixão, é farisaísmo. Santidade sem amor, sem compaixão, é pura hipocrisia. E Jesus o tempo todo chamavam religiosos de hipócritas, sepulcro caiado, mentirosos, porque não conseguia, de fato, viver aquilo que a boa nova anunciava, aquilo que era o Espírito de Deus a ser anunciado ao mundo, mas queriam anunciar religiosidade. Esse foi o grande problema que a gente teve em toda a história do cristianismo. E o cristianismo, durante um grande período da história, em que dominou a política e o mundo, fez o que fez, matou gente, jogou mulheres, homens, crianças na fogueira, porque eles queriam demonstrar uma santidade sem amor. Uma santidade baseada na legalidade. Enquanto os homens daquela geração estavam todos tomados por hipocrisia, corrupção, perversidade e maldade. Noé, lá diz o Gênesis 6:9, era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. As pessoas enxergavam nele um homem de integridade e ele andava com Deus. E lá em Hebreus 11:7, na segunda parte, vai dizer que ele fazia isso porque era movido pelo temor de Deus. A Bíblia ensina, em Hebreus 2:28 e 29, adorarmos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Desse jeito. Quem crê, teme. Quem crê, tem
tem temor. O salmista diz, lá no Salmo 111, 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um texto de Provérbios 9, 10 também, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria para poder caminhar nesse mundo? Tenha o temor de Deus, não é medo não, tenha o temor de Deus. Isso faz parte do catecismo da Igreja Católica também. É um dos 7 dons, né, que eles vão catalogar. O temor a Deus é um dom que todo cristão, que todo aquele que segue os caminhos de Jesus precisa ter. E por último, Noé ele vai nos ensinar que aquele que anda com Deus, ele obedece. Que coisa difícil para esse tempo, obedecer. Hebreus 11, 7, na terceira parte, descreve que pela fé, Noé, quando ele é avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele construiu uma arca. Então, sem ver, movido pela reverência absoluta em Deus, ele começa a fazer, ele é obediente, ele construiu uma arca para salvar sua família. Então, eu já falei aqui que Noé ele passa décadas construindo um barco enorme. Para você ter uma ideia, aquele barco ali tinha 135 metros de comprimento, ele tinha 22 metros e meio de largura, ele tinha 13 metros e meio de altura. Era algo meio que quase do tamanho dessa igreja aqui. O terreno, a altura desse templo aqui, um pouquinho mais alto, e a largura também. E durante todo esse tempo aqui, ele começa a convocar pessoas, ele começa a tentativa de convocar pessoas para ajudar, ele reúne animais, ele junta alimentos, todo tipo de bicho e imundície existia dentro daquela arca ali, ou ele aglomerou dentro daquela arca, e ele espera uma inundação que hoje contrariaria qualquer serviço de meteorologia. Por certo, tudo isso aqui foi alvo de deboche e zombaria. Agora, por que Moisés ele se deu a fazer isso? E por que às vezes também a gente se dá a fazer algumas coisas que a gente compreende que veio do coração de Deus e que a gente tem que fazer porque veio do coração de Deus? Simplesmente, sem ver o resultado, foi porque Deus disse para ele, Noé, faça desse jeito. E Noé obedece. Então foi a obediência movimentada pelo temor e pela fé que faz ele obedecer. Então, mesmo sem enxergar aquilo que poderia acontecer amanhã, mesmo contra a vontade de todas as probabilidades daquele tempo ali, mesmo diante de um esforço que deve ter sido um esforço descomunal para Noé, ele é obediente. O texto de Gênesis 6, 22 diz que ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Depois repete, lá em Gênesis 7, 5, vai novamente dizer isso. Noé fez tudo como o Senhor lhe ordenou. E o resultado, meus irmãos, da obediência de Noé foi muito mais do que ele salvar só a sua família, salvar só a sua pele ou salvar os animais. Porque quando ele entra na arca, ele não entra só para poder sobreviver ou como um simples sobrevivente, mas como um portador de uma promessa divina, de restauração, de um novo tempo, de um novo pacto, de uma nova aliança com Deus. Noé é considerado um herói da fé, por ser um homem que andava com Deus em obediência. Um teólogo do século XX, ele escreveu sobre obediência o seguinte, ele falou, só o que crê tem condição de ser obediente, mas só o obediente que pode crer. Ele fala que uma coisa não anula a outra. Você precisa, se você crê, você é obediente. E se você é obediente, é porque você crê. Então as duas coisas precisam caminhar sempre junto. Não existe fé sem obediência. E não tem como obedecer a Deus se você não tiver fé. Vai ser imitação, vai ser um simulacro de qualquer coisa, menos fé. Ele continua, a fé só existe na obediência e nunca sem obediência. A fé é tão somente fé no ato de obediência. Em razão dessa fé,
ou do temor, Noé, ele obedece. E a fé de Noé é uma fé, a obediência de Noé é uma obediência total, integral. Para ele não tem meio termo, do jeito que Deus falou. A palavra diz exatamente como Deus disse, até a metragem. Ele fez igual. Os casais, cada 7 pares de 7 animais, ele fez exatamente como Deus disse. Moisés, Noé, ele não se desvia nem para um lado, nem para o outro. Vivemos um tempo, vivemos um mundo em que obedecer parece que é uma palavra de ordem, parece que é uma palavra política, parece que é uma palavra que incomoda as pessoas. Vivemos gerações atuais que, quando você fala de obediência, as pessoas às vezes vêm tentando minimizar coisas seríssimas demais e falam, não, ele precisa escolher porque ele tem o direito de escolher de como que ele vai ser. Às vezes você vê aí uma criança, o pai entregando para ela a ideia de escolher o seu próprio sexo ou a sua ideologia de gênero. A gente debatia isso hoje na EBD. Determinados valores e princípios que são valores inegociáveis. E as pessoas têm invertido a condição de obediência à palavra de Deus ou àquilo que Deus determinou um dia na história. Noé, assim como muitos outros, ele sem ver perspectiva do amanhã, mas simplesmente porque Deus falou, simplesmente porque Deus disse que era daquele jeito, ele fez. E às vezes coisas mínimas a gente não consegue fazer, às vezes coisas certas, às vezes coisas que você já até sabe qual vai ser o resultado se você não obedecer e você não faz. Se você diz que tem fé numa condição como essa, você precisa rever a sua fé. Se você é um desobediente na caminhada com Deus, hoje é urgente para você rever os seus princípios de fé. E quando eu falo os princípios de fé, são os princípios de crença, de acreditar que realmente esse Deus, ele é o Deus que vai te dar, aquele Deus que faz, é aquele Deus que é o galardoador da sua vida, como diz o texto de Hebreus. Porque o autor ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você não obedece, a tua fé é posta em dúvida. A tua fé, ela precisa ser reperguntada novamente. O seu nível de obediência tem expressado a qualidade da sua fé? A Bíblia nos ensina lá em 1 João 2, 5, 6. Desta forma sabemos que estamos nele, se referindo a Jesus Cristo. Aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Jesus Cristo, ele andou com fé. Jesus Cristo, ele andou com temor. Jesus Cristo, ele foi obediente, diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte. E morte que ele não queria, morte de cruz, morte de sofrimento. Então esse é o convite para cada um que está em casa, para cada um que está aqui e nos ouve essa noite. Noé, ele te ensina a viver uma vida que você crê naquele que realmente pode tomar conta de você, pode cuidar dos teus problemas, ainda que o resultado seja contrário àquilo que você quer. Ele coloca a paz e fala, olha, é desse jeito, tá? Porque ainda que você não espere do jeito que você quer, ou você esteja esperando um resultado do teu jeito, e eu faço do meu jeito, o meu jeito sempre vai ser o melhor para você. Então entenda isso. Isso é fé. Tenha reverência pelo meu nome, pelas minhas coisas. Chega perto de mim, não querendo ser mais, mas sempre na condição de menos. Que à medida que você deixar eu crescer, você vem comigo também. Mas sem orgulho, sem prepotência, sempre aos pés da cruz. Reverência, isso é temor. E seja obediente. Quando eu falar, faça. Mas vai doer, contraria as minhas expectativas, faça. Esse mesmo autor que fala sobre obediência e fé,
Ele algumas semanas antes de morrer, morreu enforcado por conta de não aceitar a força do nazismo na Alemanha na década de 40. E ele escreve uma carta para a família, ele diz assim: olha, eu não sei quais são os planos de Deus para mim, mas de uma coisa eu sei pela fé, que seja qual for os planos dele, sempre será o melhor para mim. Então Bonhoeffer, que foi um líder, um teólogo cristão alemão, ele morre por não negar a fé. Ele morre por entender que ainda que ele não visse o resultado, a morte dele, para ele era uma vitória. A tristeza da morte dele, para ele, era uma vitória em Cristo. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a vida daqueles que estão em casa.